Eu quero me focar neste tempo, em nome da oposição, para falar de um crime gravíssimo contra a nação brasileira. Um crime gravíssimo contra o interesse estratégico do nosso país. E este crime está lavrado na assinatura, deputado Glauber, com quem me solidarizo pelo debate que há pouco ocorreu. Está lavrado na assinatura do decreto 9.188, no dia 1º de novembro, pelo presidente ilegítimo Michel Temer. O que diz este decreto, deputada Érica Cocai, deputado Guimarães, deputado Zaratini, líder da nossa bancada? Este decreto determina a venda, deputado Caetano, de todo o patrimônio das empresas de economia mista que o Brasil construiu ao longo de décadas, em alguns casos, ao longo de mais de um século. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Eletrobras, Petrobras, Correios, todo este patrimônio estratégico para o desenvolvimento do nosso país poderá ser vendido, segundo este decreto, deputada Erundina, sem licitação. Veja o que eu estou dizendo. A privatização já seria um crime nestes casos. E agora, o crime proposto por Temer é vender este patrimônio todo sem licitação, sem autorização do Legislativo. Mais do que isto, é vender este patrimônio de maneira fragmentada para canibalizar estas empresas. É poder pegar, deputado Zaratini, por exemplo, uma hidrelétrica e vender aquela hidrelétrica com uma simples autorização do Conselho de Administração daquela empresa que tem maioria indicada pelo governo de plantão. Presidente Rodrigo Maia, Vossa Excelência, que corretamente, em defesa das prerrogativas do Legislativo, disse: nós não aceitaremos a privatização da Eletrobras por medida provisória. Pois quero pedir a Vossa Excelência que estude este decreto, porque com este decreto nós não discutiremos nada sobre privatização da Eletrobras, nem por medida provisória e nem por projeto de lei. A privatização da Eletrobras se dará com este decreto, se ele permanecer em vigor, se dará pelas assinaturas simplesmente do presidente do Conselho da Eletrobras, nomeado por Michel Temer. É um crime lesa pátria. É uma vergonha. Deputados que podem ter apoiado Temer precisam se levantar. Não é possível vender todo o patrimônio brasileiro, todas as empresas de economia mista, sem licitação, na Bacia das Almas, a troco de banana. Entregar o desenvolvimento estratégico do nosso país, vendendo os pedaços mais rentáveis destas empresas para inviabilizá-las. A situação é dramática. Nós temos a maior crise institucional da história republicana deste país. Temos um governo que envergonha 95% dos brasileiros. Temos um presidente afundado na corrupção, um presidente que não tem nenhuma legitimidade e que quer, de forma assodada, fazer a liquidação total do Brasil em poucos meses, com os seus 2 ministros de confiança.
Vejam quem são: Eliseu Padilha e Moreira Franco. Os três denunciados, seguindo a cartilha da venda pura e simples do patrimônio estratégico para o nosso país. Quero dizer mais: a venda poderá ser feita de todo e qualquer ativo. A segurança energética do país estará toda ela entregue nas mãos, em geral, de multinacionais que atuam nesse setor ou até de estatais de outros países. Mais do que isso, deputado Bebeto, o sistema financeiro nacional ficará sem nenhuma participação de banco público. Quem regula taxas de juros? Quem consegue alavancar programas como Minha Casa Minha Vida, se não é um banco como a Caixa Econômica Federal? Quero aqui desta tribuna alertar, pedir providências à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Este aqui é o maior crime que está se cometendo contra o Brasil neste último ano. Não tem crime mais importante para o Ministério Público Federal investigar e tomar medidas do que sustar este decreto. O decreto da Renca era grave. O decreto da Renca, que entregava uma área da Amazônia para mineração, era um crime gravíssimo. Este decreto aqui entrega todo o patrimônio da Petrobras, da Eletrobras, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil. Onde nós vamos parar? Se este parlamento está de joelhos, se nós temos aqui um parlamento que por maioria foi comprado por Michel Temer de maneira vergonhosa, o Brasil precisa responder à altura. Nós não podemos permitir que o esforço estratégico de décadas, de mais de um século desta nação, constituindo empresas que são estratégicas para o desenvolvimento nacional, sejam torrados na bacia das almas, sejam entregues por preço vil. E ainda por cima, imagine de novo, doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, imagine o volume de propinas e corrupção, deputado Caetano, se venderem todas essas empresas de economia mista sem licitação. Sem licitação. Quem vai fazer as negociações? Moreira Franco. Moreira Franco vai sentar com o Conselho de Administração. Ele, a quadrilha, Moreira Franco, Padilha, Temer, vão sentar e dizer: me dá aqui, deposita 10 milhões de mala de dinheiro no apartamento de não sei quem e você leva uma hidrelétrica. Bota mais 20 milhões no apartamento de não sei quem e eu te entrego a subsidiária do Banco do Brasil que trata de seguros. É isso que está escrito no decreto 9.188 de 2017. E nós entramos com um projeto de decreto legislativo para sustar este decreto. Mas eu sei que aqui, infelizmente, tem uma maioria que está na mão de Temer, que está de joelhos assistindo a entrega deste país de forma vergonhosa. Mas desta tribuna eu conclamo todos os brasileiros das mais diferentes matizes partidárias que defendem um projeto de nação, que defendem o patrimônio deste país, que se levantem contra esse decreto criminoso.